Olá, grande alma, dando aqui continuidade à 22ª aula, são muito mais de 22 aulas, né, porque tiveram algumas aulas que foram subdivididas. Então aqui, primeiramente, agradecendo aos 9.000 inscritos no canal, né, muito obrigado a você que está aqui, que tem essa paciência de reservar um tempo para que a gente possa realmente compartilhar essas informações, né. O objetivo aqui, é claro, o objetivo de estar compartilhando com vocês esses pormenores da linha do processo de sedução, do processo de conquista, do processo de buscar um relacionamento, é um pequeno degrau daquele objetivo maior que ainda não chegamos a tocar, que é falar sobre o desenvolvimento da espiritualidade. Mas antes, porém, é indispensável que você possa alcançar e saber ter as informações para que você possa realmente fazer e alcançar aquilo que você pretende. Então, hoje, nessa 22ª aula, melhor dizendo, nós vamos dar aqui, falar de um ponto específico que é confirmando a identidade sexual do outro. O que significa isso? Veja, nós estamos aqui, todo esse curso dos princípios da sedução, como fazer com que qualquer pessoa se apaixone por você, nós vimos trabalhando de que o objetivo é que você entenda o que acontece na cabeça do outro, como que o outro pensa, como que é o processamento. A grande esmagadora maioria dos cursos, ela te ensina como você deve agir, e isso é muito importante. Porém, aqui estou dando para você uma outra visão, novas informações. E nós dissemos, desde as aulas iniciais, que elas vieram massificando repetidamente o mesmo tema, em que há 3 fatores essenciais, básicos, inconscientes na base fundamental de toda e qualquer psique humana, que são os fatores de identidade sexual, são os fatores de personalidade social e são os fatores de ideal pessoal. Essas 3 perspectivas, né? Essas 3 perspectivas compõem a psique profunda de todo ser que, uma vez sendo atendida, valorizada, validada por você, naturalmente a pessoa se sente aceita, reconhecida, porque todo mundo tem o desejo de se reconhecer. Então aqui nós vamos iniciar falando especificamente sobre esse primeiro ponto, que é como validar e confirmar a identidade sexual do outro, que é o primeiro pilar, né? Para isso eu fiz algumas anotações aqui, né? Óbvio, para ter um mínimo de roteiro, tá bom? Então, é importante que a gente perceba, e você já deve ter percebido, porque isso você já fez, que você confirma num átimo de segundo se você vai querer ver a outra pessoa ou não, né? Pode ser que no simples processo de você estar se dirigindo àquele local, ou você teve um encontro, está se dirigindo à mesa para encontrar a pessoa, só de você ter assistido naquele segundo, você já fala, vou ver essa pessoa de novo. Mas vou lá para dar uma chance, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas o que acontece é, num átimo de segundo, já há esse julgamento. E se há esse julgamento com você, é natural que também haja esse julgamento da outra parte, né? Então, se a pessoa vai querer ver você novamente ou não. O que acontece nisso? Só que antes de tomar essa decisão, porque passa tão rápido que a gente não percebe, algo muito específico costuma ocorrer na sua mente e na mente do outro, tá? Antes de tomar a decisão se a pessoa vai te encontrar ou não num próximo encontro. E quase sempre a decisão das pessoas, a sua decisão e a decisão do outro, dela se baseia em como, tá? Como ela acha que você vai agir no futuro, tá? Isso é muito importante entender. Como ela acha que você vai agir no futuro. Então, esse átimo de segundo faz com que leva ela em consideração a querer estar com você ou não, perpassa na grande esmagadora da maioria das vezes em como, veja, como, então, todo como pressupõe um comportamento, um conjunto de comportamentos verbais, não verbais, né? Então, como que ela acha que você vai agir no futuro. Então, afinal, a única maneira de que esse outro tem para fazer esse julgamento e está no grau de, digamos assim, como vocês estão acabando de se conhecer, ele vai fazer esse julgamento porque ele vai levar em base como para ele é fácil ou não expressar quem ele é. No caso aqui, aquilo que é mais visível nesse primeiro encontro, que é a questão da identidade sexual, de como cada um dos personagens, homem, mulher, ou dependendo, não importa quem seja, mas como que cada um desses personagens respondem e podem se comportar se apresentando dessa forma, né? Então, é, é comum, e você pode perceber isso, que os parceiros, tanto o outro quanto você está buscando
um parceiro que esteja na mesma sintonia intelectual e emocional que você, né? Há uma necessidade, por uma questão de frequência, de ressonância, é difícil você encontrar, é difícil você se relacionar com uma pessoa que está numa sintonia emocional e intelectual, seja muito acima da sua, ou seja muito abaixo da sua, né? Por isso que tem algumas pesquisas que dizem assim, que você tem que se relacionar com alguém dentre os fatores que você identifica 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Por exemplo, assim, suponhamos, aí de 0 a 10 você pode fazer uma medição. Quanto que você se dá no que se refere ao seu nível intelectual ou seu nível emocional? Vamos botar assim, quanto que você se dá de 0 a 10 no seu nível emocional? Aí você, 7. Aí você está se relacionando com a pessoa e você vê assim, quanto que você acha que essa pessoa, você fazendo o juízo de valor do outro, né? É sempre você. Quanto que você percebe que o outro tem de equilíbrio emocional? Aí você vai e fala um 3. Veja, ele tem um 3, o outro tem um 3 e você tem um 7. 4 pontos de diferença que você avaliou. A chance de dar certo é realmente muito improvável. Possível, mas improvável. E é isso que acontece muitas vezes, né? Se você for ver, é provável que os seus relacionamentos outros, essa sintonia intelectual e emocional estavam muito acima de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Só que é claro que essa sintonia emocional e intelectual é muito difícil você averiguar, né, e aferir, né, medir isso num primeiro encontro. Então, o que que torna mais visível no primeiro encontro? Naturalmente, o que se torna mais visível no primeiro encontro é aquilo que estiver ocorrendo, e aquilo que normalmente ocorre no primeiro encontro é a famosa química sexual, né? E essa química sexual, equivocadamente, a gente aprendeu que ela tem a ver com sex appeal, exclusivamente. Veja, é claro que toda química sexual tem a ver com sex appeal, mas hoje isso é superestimado, tanto que a grande maioria das mulheres pensam que os homens vão se apaixonar se elas tiverem que representar um estereótipo do momento que é tido de beleza, seja de corpo, seja de roupa, seja né, a grande busca e mimetizar, repetir, replicar, modelar um padrão a fim de que esse sex appeal seja desenvolvido e logo essa química sexual surja. Mas isso, para aquilo que nós estamos trabalhando aqui, é só uma pequena porta de entrada. É como se você entra numa, assim, quando você entra numa mansão, por mais bela que seja a casa, ela não representa a casa. Você não se impacta com a porta, você não se impacta com o batente. Ali é só uma passagem. Então, a questão do estereótipo físico, ela é só uma porta de passagem, né? Então, para a gente, para quem está aqui acompanhando esse curso, essa questão de forma visual e achar que a forma visual, né, a forma do corpo é a base de todo o sex appeal, para a gente isso é bobagem, né? Então, o que que acontece? Uma vez que você tenha feito o contato, ou seja, você está num encontro com a pessoa, um contato com outro, a atração ela é determinada menos pelo que uma pessoa vê e mais por como ela se sente com você. Então, enquanto você normalmente as pessoas estão preocupadas em achar como que ela te vê visualmente, a grande verdade é que esse primeiro contato, a atração ela é determinada em como ela se sente ao estar ao seu lado. Então, o fato é que essa química, na verdade, essa química, ela é muito mais algo sentido do que visto. Então, agora, de saída, então, assim, dentro desse contexto, o sentimento mais forte, digamos assim, da outra pessoa será o tipo de impressão que ela acha que vai ter de você. Veja, nós estamos aqui focados em entender o que acontece na cabeça do outro. Então, de saída, partindo do princípio que a química ela é gerada, muito mais gerada em algo sentido do que visto, e, e que essa química ela não é gerada por aquilo que ela vê, mas em como ela se sente com você. Então, de saída, o sentimento mais forte que ela vai ter no contato com você, nesse primeiro contato do seu encontro, é justamente o que ela acha que ela vai ter de você. O que ela acha que ela vai ter de você em que sentido?
Gente, às vezes eu estou assim, é porque eu estou processando aqui como falar para vocês, tá? Só uma aspas, assim, às vezes eu fico olhando para lá e para cá, é porque o processamento das ideias para que possa ficar mais simples. Então, o que ela acha que vai ter de você? Essa preocupação, ela é uma preocupação que influi inconscientemente, é óbvio. Se você for perguntar para a pessoa, vem cá, você está preocupado com o que eu penso sobre você? A pessoa ela vai entrar no mecanismo de defesa, mas é fato público e notório que todos nós queremos ser aceitos, validados dentro da nossa singularidade como pessoa. Então, o papel sexual que a pessoa está ocupando ali, né? O papel sexual é o papel básico, estereótipo, masculino, feminino, etc., né? É a coisa que mais evidente que, digamos assim, que ele pode passar nesse primeiro encontro. Porque por isso que nós estamos aqui na aula confirmando a identidade sexual do outro, né? Que é aquilo que pode ser passado nesses primeiro encontro. Então, vou ler aqui para vocês aqui uma anotação, tá? Então, assim, a condição que faz alguém, a condição que faz com que alguém queira ver você novamente, vem do fato do outro perceber a possibilidade de expressar certos aspectos da sua personalidade com você, ok? Então, a gente pode adicionar um sinal mais claro dessa possibilidade que se baseia no fato de você complementar ou não a identidade sexual da outra pessoa, né? Então, o seu corpo, né, é claro que, veja, como eu disse aqui para você, é claro que nós estamos aqui numa experiência corporal, existe essa interface biológica. Então, não há, o seu corpo ele já possui um significado próprio, ele já possui uma informação própria, ele já possui gatilhos próprios, ele já possui um conjunto de caminhos próprios. Só que o seu corpo também sugere algumas possibilidades para que a pessoa pense isso conscientemente e inconscientemente. Por isso que é muito comum, temos dentro desses estereótipos, assim, né, essa questão de, digamos assim, desse primeiro contato de estar se desenvolvendo, nós temos, a grosso modo, de uma maneira geral, o quê? Que normalmente as mulheres têm um comportamento de serem mais contidas nesses primeiros encontros, né? E aí acontece essa contenção feminina, tem a ver com aquela ideia de estar fazendo joguinho ou não, ao passo em que o homem tem a maneira de passar mais despreocupado, né? Não tô me importando tanto. É uma forma também estereotipada de cada um, de cada identidade sexual se manifesta, né? Mas na verdade o segredo aqui, a chave que você tem que ter para manter o interesse romântico está em você se certificar dessa polaridade, né? Essa polaridade intrínseca, inerente, que é experimentada quando o outro se manifesta a sua identidade sexual. Então, isso tende a acontecer naturalmente, né? Então, é muito comum que, dentro desse contexto, a partir do momento em que você se torna uma boa ouvinte, ouve mais, pergunta mais, questiona mais, né? Se interesse realmente pelo outro, porque isso é extremamente sedutor, né? Você se interessar pelo outro. E aí, ao passo que a maioria das pessoas querem falarem de si, né? Então, quanto mais você se interessa verdadeiramente pelo outro, por um tema que o outro trouxe que você realmente tem interesse, desde que não seja temas, digamos assim, sensíveis, polarizados, que vá levar para uma experiência de discussão, de divergência, enfim, desde que não sejam esses temas, sejam temas neutros, amenos, divertidos, isso tudo você pode experimentar. Então, a partir do momento em que você identifica algo que eles dizem ou fazem como sendo da natureza masculina, você pode, de um modo cativante, aí depende do caso, né, garantir a criação de um ambiente que fique propício digamos assim, ao romance, né? Então, a partir do momento em que, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você esteja lá e de repente a pessoa puxa uma cadeira para você e você passa e você agradece. Nossa, muito obrigado, que elegância em ser gentil dessa forma, né? Você faz um reconhecimento de uma atitude que é
de cuidar, de mostrar a masculinidade, você permite, mesmo que você não precise que ninguém puxe a cadeira para você, mas você percebe que esse movimento, taticamente, dentro daquilo que está acontecendo, você já identificou que é uma forma dele expressar a identidade sexual dele. E uma forma de você manter o interesse é você validando e reconhecendo isso. Então, mostrando que você está encantada, porque ele incorporou e incorpora essa característica da identidade sexual, representativa da identidade sexual dele, você cria propriamente o ambiente propício para que isso volte a acontecer em novos encontros. Então, vamos lá. Você pode pensar, tá, mas como que eu vou identificar isso? Mais uma vez, né? Como identificar essa projeção desses aspectos da identidade sexual? Apesar de da gente ter, digamos assim, de ser muito mais do que isso, mas existe uma base que talvez seja fácil para você. Digamos assim, é provável que não seja difícil você identificar quando uma faceta da personalidade do outro referente a esse papel sexual, essa identidade sexual, homem, masculino, etc e tal, está se manifestando. Porque, de uma linha geral, assim, enquanto as mulheres tendem a ser mais tímidas, mais, digamos assim, vaidosas, né, nesse comportamento, e, digamos assim, mais, digamos, mais perspicazes, fazendo movimentos mais sutis, proceptivas, né, durante uma investida, os homens tendem a se mostrar impassíveis, né? Ou seja, aquelas pessoas que não demonstram emoções, despreocupadas, distantes. Então, a partir do momento em que você percebe isso, você já pode identificar que isso, de fato, é uma característica da personalidade, da identidade sexual dele, e é importante que você não deixe de fazer uma alusão a um comentário, né? A um comentário sobre essa personalidade dele, respondendo a esse lado de uma forma encorajadora, de uma forma sensível, de uma forma honesta. Então você pode falar, nossa, que domínio das suas emoções, né? Como que você consegue perceber e ter um domínio assim durante essa situação, né, que é sutil, ou durante algum evento, ou ele está te contando alguma coisa, né, e aí você naturalmente você vai e faz um reconhecimento, né? Então, a partir do momento em que você confirma implicitamente, né, inconscientemente, veladamente, ocultamente esse aspecto da identidade sexual do outro, você manterá a promessa de ser alguém para esse outro que vai aceitar e validar mais sobre ele. Então, percebam a importância dessa sutileza, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.